Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Olá, dentro do projeto Chico Neto 50 anos, Willie Davis 70 anos, projeto comemorativo do Museu Esportivo de Maringá. Hoje eu trago a minha amiga, a nossa convidada aqui, a Zenaide Soares da Silva, do Atletismo de Maringá. Minha amiga Zenaide, parceira do Museu Esportivo, assim como seu marido Tupã, família toda, uma família de atletas. Tudo bem, Zenaide? Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco para falar sobre Chico Neto, falar sobre o Willie Davis, falar sobre a tua carreira. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar falando com você novamente e para todos os nossos amigos, né? E, ô, Zenaide, agora fala para mim. A gente fala do Chico Neto, fala do Willie Davis, e você, como atleta que de anos já, né? Já faz um tempinho já, né, Zenaide, que você é atleta. O ano passado fez 50 anos que eu entrei no atletismo. Olha, que bênção. Bodas de ouro. Meio século, que beleza. Começou bem novinho, então. Tinha uns 3, 4 aninhos. Começou bem novinho. Bondade sua, meu caro. Então, viu, é o tempo que o Chico Neto completa 50 anos em 2026. Então, você lembra bem do Chico Neto, né? Você, mesmo no atletismo, né? Você também frequentou, tanto participando ali, como também assistindo jogos, né? Conta para mim, qual que é a sua relação com o ginásio de esporte Chico Neto, para começar? Olha, a minha relação com o Chico Neto, né? Ele já é tão chegado da gente que a gente já coloca ele como Chico Neto mesmo, o amigo Chico Neto, o parceiro, aquele que está sempre ali, apto a nos acolher. E tem uma história muito legal, porque eu praticamente nasci ali na Vila 7. Ah, Vila 7. Eu nasci ali na Santo Antônio, que é só atravessar a Avenida São Paulo, a Morangueira, no caso, né? Sim. E você já está ali nos meados ali da UEM e Vila 7. Vila Olímpica. Exatamente. E essa relação é bem próxima, porque em nascendo ali na Santo Antônio, eu morei para cima da Avenida Morangueira e para baixo da Avenida Morangueira. Ou seja, eu morei no pátio onde é hoje a Universidade Estadual de Maringá. Olha só. Sabe aquela construção que tem ali, depois da casa que foi colocada lá, símbolo de Maringá, uma casa em madeira? Sim, construída em madeira? Museu da Bacia do Paraná. Exatamente. Aquela casa do museu está onde
nós morávamos. Olha Tinha só. uma casa ali de madeira que foi derrubada, né, na desapropriação das terras para a instalação da universidade, e ficou ao lado uma construção muito boa, que até hoje resiste bravamente, que era a antena da Rádio Cultura. Antena da E Rádio Cultura. aquele era nosso pátio, para brincar, para correr, e o Chico Neto ali do ladinho. Era só olhar para cima, o Chico Neto. Era só olhar para baixo, todos os pés de cafés ali da Vila 7. A tua Então, família é pioneira, então, em Maringá, né? Chegou muitos anos, já faz tempo já. como eu nasci aqui, eu vivenciei muito a Vila 7, a Zona 7, que depois o pessoal começou a chamar de... mudaram zona, o né? nome, inexplicavelmente. Estava tanto de... Exatamente. Que bacana que E a gente, quando era pequena, tinha que ficar da Colombo para baixo. Era regra com os pais. Não podia passar para o lado de cima. E aí, quando eu estudei depois no CAP, porque daí eu morei na avenida, na rua Oswaldo Cruz, que é a primeira ali, após a Colombo, né? Eu morei ali e aí estudei Santa Maria Gorete e CAP. Olha que bênção, dois colégios maravilhosos. CAP é bom informar, é uma escola ali na UEM, ali, né? A escola de ensino. Isso, só que ela funcionou primeiramente naqueles primeiros blocos ali da UEM. Sim. E naqueles primeiros blocos ali da UEM, tinha também a educação física. Então, eu tenho muita relação com aquela parte ali da Zona 7. Né? Por quê? Como é que surgiu o atletismo na sua vida? Como é que foi? Exatamente aí. Quando eu estudava no Maria Goretti, tinha a educação física normal. Mudei para o CAP. A professora Wanda, eu falo para ela que ela é uma das mais culpadas de todas, né? A professora Wanda viu que ia ter uns jogos em Maringá, jogos corriqueiros em Maringá, e aí ela falou assim, mas menina, você tem umas pernas muito compridas. Só tinha perna e braço, né? Porque eu era muito, por isso, do apelido de magra. E aí a professora Wanda falou assim, não, você vai ter que começar a treinar para representar o CAP. E eu falava, professora, mas eu não sei. Não, você vai ter que representar o CAP. Só que você vai treinar comigo lá no Vital Brasil. Mas eu ainda não tinha autorização para atravessar a Colombo. É porque o Vital Brasil já fica na Vila 7, mas do outro lado da Colombo, já não fica do teu lado. Exatamente. Aí foi pedir para a mãe, pedir para o pai, para poder atravessar a Colombo para eu ir treinar lá no colégio. E era no contraturno. E aí foi uma dificuldade. Só que daí a Wanda achou que eu tinha mais talentos. Ela falou assim, menina, não dá para você ficar só aqui, porque nos jogos que teve, eu fiquei numa boa classificação, me igualando quase às meninas que já treinavam atletismo. E eram todas, ou a 90% eram Niceis. E aí ela falou, eu vou te apresentar um colega meu, e me apresentou para o professor Joaquim, que é o segundo culpado disso. Que bacana. E a minha irmã Zenilda, também treinava atletismo, só que, claro, ela treinava, mas ela falava, vai lá, mas eu não sabia nem chegar onde que era, porque era a SOCEMA. Era uma sociedade. E ali pertinho da Colombo também, que era do ladinho assim da Avenida Colombo também. Isso, exatamente. Aí eu fui para a SOCEMA. Quando eu cheguei lá na SOCEMA, eu vi... hoje, né, Zenaide? É só para explicar, SOCEMA, que hoje é a SEMA.
Exatamente. A SOCEMA era uma sociedade, né? Isso, Agora é uma associação, né? isso. Então, Exato. assim, ela era menor, ela era pequena, somente de Nicei, e aí ela cedia o campo do Iaquil, do beisebol, para a gente treinar. E assim eu cheguei lá no atletismo. Mas aí o Joaquim, como era muito sarrista, né? Ele olhou a minha irmã e falou: ah, a gordinha e a magrinha. Então vai ficar a gorda e a magra. Ah, E o apelido pegou. Nunca mais. Tem amigas hoje que ela fala assim: ah, e agora? Eu não sei se você é a gorda ou se é a magra. Eu falo: não, agora eu estou gorda. que Né? legal. Que Então, história. eu iniciei o atletismo assim, meio que induzida. Tá, mas você começou no atletismo como corrida, primeiro corrida ou outro, outra As pernas modalidade? eram muito fracas, apesar de longas, eram fracas, não Ah, conseguia correr, não tinha pulmão para correr. certo. Então, entrei lá com o professor Joaquim, ele me colocou na corrida, não deu. Ele me colocou nos saltos, só a altura que eu me saí bem. Salto em distância ou triplo, nada. Aí ele falou assim: ô magrinha, vai brincar lá com a gorda no peso e vai brincar no disco. Aí eu fui brincar. E aí os amigos, né, que estavam junto conosco, aí todo mundo, não, não, você vai conseguir, vai conseguir. Naquele ano, o primeiro Jogos Abertos que eu fui, me dei muito mal, fui eliminada e saí de lá chorando, e até algumas pessoas falando assim: ah, eu acho que você não dá para coisa. Aí aquele sentimento de eu posso, né, tomou conta, eu falei: não, ano que vem eu volto. E eu volto para subir naquele pódio. E Quantos anos foi você assim que tinha? eu comecei. Quantos anos você tinha? 14. 13 14 para anos, 14 anos. certo. E por que você se identificou tanto, deu tão certo com o disco, mesmo você tendo altura para ser uma atleta de vôlei, de basquete, ou o próprio atletismo, e você se deu bem no disco? Por quê? Qual que é a razão? Bom, a razão é que o atletismo foi me apresentado de uma forma bem lúdica, né? Uma forma bem legal, com muita gente bacana, porque éramos todos muito pobres e não tinha muitas coisas a fazer. O atletismo já tinha algumas, vamos dizer assim, algumas nuances que a gente via o pessoal um pouquinho melhor e crescendo individualmente. E quando a gente é criança e pobre, você precisa ter o seu ímpeto de ir em frente. Eu não podia comprar um tênis para ir jogar basquete, eu ganhava os meus tênis, né? A minha irmã mais velha, ela trabalhava numa loja de calçados, então o dono da loja de calçado me dava os tênis que não saía. Os meus pés eram cheios de bolhas, porque eu tinha que calçar o que eu ganhava. Então, você começa a perceber que é você que tem que ir em frente. No coletivo, às vezes você aparece se destacando mais, mas é um coletivo. Você ajuda todo mundo. No atletismo, ou você se ajuda ou você não segue, Entendi. né? Então, assim, eu provei que realmente o esporte individual, para mim, na época, era melhor. Depois cheguei até a tentar fazer outros esportes, mas aí eu já estava
tão bem no atletismo que não entrava mais. Eu não queria que eles entrassem na minha vida. Entendi. Mas, Agora, mesmo assim, o Chico Neto, a Vila Olímpica em si, ela foi muito importante para mim, porque eu vi nascer. entendo. E Agora, nós... eu queria, Zenate, que você explicasse para a gente que você se destacou no atletismo no disco, não foi isso? Ou teve outras também? Mas pelo que eu acompanho da tua carreira, pelo pouco que eu sei, eu deveria saber mais, mas pelo que eu sei, pelo que a gente acompanha, você conseguiu feitos memoráveis, né, no disco, né? Então, eu Sim, queria que falasse para a gente especificamente sobre essa modalidade dentro do esporte aí, né? sim. É muito interessante essa tua questão pelo seguinte, eu me dedicava muito, sempre me dediquei em tudo que eu fui fazer, eu me dedicava bastante. E sempre tinha alguém me desafiando que eu não poderia fazer as coisas. E eu sempre tive dentro de mim que eu poderia, e eu fui em frente. Então, assim, o professor Joaquim dava aula na educação física, na UEM, e eu ia à tarde para o treino com ele. Mas só que na parte da manhã, o que eu fazia? Eu pegava, ia lá na universidade, fazia o treinamento de força, porque tinha halteres lá, o Joaquim tinha desenvolvido alguns equipamentos para aumentar a força. E eu ia de manhã para a educação física, ele passava o que eu tinha que fazer, eu corria ali mesmo dentro do pátio da universidade, e aí depois eu ia para a escola à tarde, saía da escola correndo e já ia para a SEMA. Então, foi, assim, 3 anos de dedicação exclusiva para o meu esporte, claro, sempre atentando às minhas notas, que nunca eu tive que ficar para exame, né? Então, assim, os objetivos que eu tinha era o esporte, mas eu nunca deixei de lado de estudo. Aí, o que eu fiz? Nesses 3 anos, nesses 3 primeiros anos, eu me dediquei muito. Cheguei a campeã brasileira e De cheguei a campeã sul-americana do lançamento do disco. lançamento do disco. Perfeito. Mas, por que no lançamento do disco? Porque, na verdade, eu era boa no arremesso do peso e lançamento do disco, porque um atleta, às vezes, ele não pode fazer uma prova só, ele precisa fazer mais do que uma, também para testar as suas habilidades, né? E no arremesso do peso, eu tinha ganho aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, eu ganhei o arremesso do peso e ganhei o lançamento do disco, então eu tinha direito a ir para o Sul-Americano nas 2 provas. E eu fui convocada para as 2 provas. Só que quando chegou lá, na Venezuela, que nós fomos para lá, os treinadores acharam que teríamos mais chance se a gente colocasse uma outra atleta no arremesso do peso, porque ela era campeã do pentathlon, e ela tinha feito uma marca que era tão boa quanto a minha. E o lançamento também ia ser no mesmo dia, então, assim, eu teria que descansar pouco para fazer uma outra prova puxada. Entendi. E aí eles resolveram que seria melhor essa amiga nossa, que era de Curitiba, fazer o arremesso do peso. Ela fez, ganhou. Eu ganharia o peso se tivesse feito a mesma marca do brasileiro. Então, foi assim, eu fiquei satisfeita que ela fez e ganhou, claro. Mas eu também ganharia com a mesma marca se eu repetisse a marca. E
eu ganhei o lançamento do disco com uma margem muito maior do que eu imaginei. Então, quando eu faço isso, que chego lá no Sul-Americano, ganho essa competição e volto para Maringá, eu era a coqueluche, né? Eu era o que todo mundo queria que um atleta fosse. E aí foi só galgando outros lugares e continuando na dedicação, até uma hora que os pais falam, agora você tem que trabalhar, né? Aí você estava estudando também, continuou os estudos, né? Continuei estudos, entrei na universidade, terminei o curso, só que daí eu já tinha casado. Com quem? Com quem? Com Alcides Francisco da Silva, o Tupã. O famoso Tupã, que é um atleta. O famoso Tupã, E o tão falado Tupã. E continua conquistando medalhas, né? Que coisa linda, né? Sim. Continua conquistando, Sim. continua praticando aí o atletismo. Que bacana, que legal. Legal. É a nossa vida, né, De Paula? É uma coisa assim que eu tive que trabalhar, mas não foi um peso. Entendi. Por causa as coisas boas que o atletismo trouxe para mim, são justamente essas coisas que eu apliquei na minha vida, na nossa vida, né? De ser persistente, de ir à luta, de não desistir. Essas coisas o esporte traz para a gente e a gente só tem que abraçar, né? Então, assim, o Tupã continuou treinando algum tempo, eu continuei, mas logo que eu caso, eu engravido. Então, daí eu dei um tempo, né? Porque daí eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar de filho, de casa, e aí eu dei um tempo no atletismo. Quando ela pegou uma... E aí, mesmo assim, eu tinha muitos... eu era muito forte, né? Então, eu continuei, assim, uns 2 anos eu continuei competindo sem treinar. Mas aí, vai indo, você perde também as suas habilidades, né? Cansada e tudo, você perde um pouco as habilidades. Aí eu falei, não, agora eu vou parar, cuidar só de casa, filho, marido e trabalho. Tá, mas e você aí, tem você tem uma filha que também foi atleta, né? Que acabou competindo. As duas atletas. Você tem 2 filhas? Sim. Que bênção, A mais velha chegou até ser campeã paranaense de beach tênis. E a mais nova competiu comigo no atletismo. Que maravilha, que espetáculo. Agora, quando você está caminhando ali pela UEM, pela Vila Olímpica, eu fico imaginando assim, o que a Zenaide... porque você tem uma vida toda nesse circuito ali, né? Entre a UEM, Chico Neto, a Vila Olímpica, né? A Vila 7, vamos chamar de Vila 7. Deve ser assim bem interessante, né? Você fica imaginando assim, você se emociona, não? Quando você começa a ver essa molecada, essas meninas praticando esporte ali, né? Como é que fica o coração da Zenaide vendo isso, hein? Olha, é tão emocionante, De Paula, que quando a minha filha estava pequena, que ela entrou na ginástica, para fazer ginástica lá dentro do Chico Neto, eu me via ali junto com ela lá fazendo ginástica, e eu me via ao lado fazendo os alongamentos, porque o Joaquim levava a gente para treinar lá dentro também. O Joaquim, ele aproveitou, assim, todos os espaços aqui em Maringá para a gente treinar. Dentro do Chico Neto, fora do Chico Neto, na grama do estádio Willie Davis, dentro do estádio Willie Davis, as escadarias, todos os espaços têm DNA da gente lá dentro. Que legal. E isso é uma bênção, né? Em se tratando de local do esporte, eu vejo o meu suor em todas as paredes daqueles locais.
Nossa. E outra, eu lembro de coisas assim, quando eles estavam colocando os tubos para construir ali, aumentar a Avenida Colombo, construir o Chico Neto, e lembro também dos dias em que a Laura Eduardo foi asfaltada de fato. Lembro de eu passando ali, porque quando eu era adolescente, a minha irmã trabalhava no centro, a gente tinha que atravessar aquilo ali para ir no centro e pular o trem, a linha do trem, ou o trem que tivesse ali. E eu levava almoço para ela. Então, eu lembro de estar correndo naquela calçada cheia de pedra, porque eles estavam colocando tudo aquilo, olhando o Chico Neto, olhando o Sesc, subindo aquela parte ali todinha, para sair lá no centro e levar a marmita para minha irmã. Então, assim, tudo aquilo ali, tudo aquilo ali está assim, dentro e na pele. É muito bom, é muito bom. Eu amo a Vila 7. Eu também. Eu morei com a minha avó lá um tempo. Nossa, eu amo a Vila 7. Agora, Zenaide, eu queria falar, enquanto você falava assim, a gente vai ficando emocionado e vai se lembrando, né? Porque você, mais ou menos, eu sou mais ou menos da sua idade, sou mais velho, mas mais ou menos da mesma época. Eu fico imaginando assim, porque o adolescente, o jovem da nossa época, vamos falar anos 60, 70, a gente não tinha assim uma idealizava, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Era uma situação que até os pais da gente não tinham esse conhecimento que os pais têm hoje, que você tem, que eu tenho. A gente ia fazendo, né? Ia trabalhando, ia estudando, ia tentando ver o que vai acontecer na minha vida, né? Então, quando você olha para trás e vê o que você conquistou, a família que você tem, né? O marido, as filhas, o teu estudo, os teus feitos no esporte, você olha para trás assim, quando eu penso nisso tudo, eu só tenho gratidão, sabe? Agradecer as pessoas que possibilitaram isso para mim, né? Eu penso que você deve ter muita gratidão também, Joaquim, os seus pais, professores, é muita gente para agradecer, você não acha? Muita gente, e assim, eu lembro de muitas pessoas que me auxiliaram durante todo o tempo, durante toda a minha adolescência, eles me ajudaram com coisas básicas que a gente não tinha, né? Com tênis, eu não usava shorts naquela época, porque, assim, meu pai não deixava, né? Mas, assim, eu ganhava shorts, eu ganhava agasalho. O professor Joaquim dava os agasalhos antigos dele para mim, não servia, porque eu sou mais alta do que ele, né? Mas a gente usava no meio da canela. Agora não usa, né, um monte de coisa assim, então eu também usava. Aquelas roupas que nem bem servia para a gente usava. E essas pessoas contribuíram de fato para que a gente valorizasse cada detalhe de cada ano que nós passamos treinando, estudando, não é? Daqueles espaços, construindo. Os construtores desse espaço, onde estão? E os filhos aproveitaram isso, né? São coisas assim que, se a gente parar para pensar, tem muita coisa para a gente investigar, né, De Paula? Tem. E você falando da Vila 7, aí a gente acaba falando da própria cidade de Maringá, né? Porque quando você fala desse período aí, é uma época de uma cidade já com desenvolvimento, mas não era uma cidade assim muito grande, você conhecia todo mundo do esporte. Exato. Tal. Então a cidade ela explodiu esse desenvolvimento, né? Hoje é uma outra Maringá, né? Aquela Maringá para trás, né? Com certeza. Olha, para você ter uma ideia do tamanho que era ali a Vila 7, todo mundo se conhecia, né?
Todo mundo é filho de fulano, é filho de fulano, é igual fala lá de Minas, é filho do nonô, é assim. Ali, quando aquele pé de manga que está lá ainda na frente do Museu da Bacia, quando aquele pé de manga deu as primeiras mangas, eu já estava grandinha, com uns 5 anos por ali, cada manga tinha um nome. É para comadre não sei o quê, é para comadre, é para vizinha, é para filha, é para neta, cada manga tinha um nome. E depois disso, o pé de manga ficou lá. Hoje, acho que já não dá mais manga, não sei, porque eu trabalhei lá na UEM também, você sabe disso, né? E eu passava ali todos os dias, e todos os dias eu olhava aquele lugar e eu falava, gente, eu não acredito que eu morei aqui. Que coisa. E é assim, é um sentimento atrás do outro que vai surgindo, vai brotando, né? Nessas reminiscências todas. É muito legal. É muito legal porque você é uma pessoa privilegiada, né? Você Muito. conseguir levar a sua vida toda assim, mais ou menos no mesmo ambiente ali, tá sempre em casa, né? Muito bacana isso. Você, lógico, é muito bom. Que você conquistou muita coisa, mas fica esse sentimento assim muito próximo. Nossa, eu fico imaginando assim a tua emoção diária, né? Uma emoção diária, muito legal, viu? Nossa. Sim. Agora fala para mim do Tupã, como é que ele está? Ele está competindo? Como é que está esse ano de 2025? Quais são os planos dele? Fala para mim. Então, o Tupã, nós estamos, assim, fazendo planos mais para o segundo semestre. Ah, tá. Eu estou com um problema na mão, tratando, e ele já está treinando já faz algum tempo, já está bem, e caminhando para as próximas competições. Em abril, nós temos uma em Natal, março também nós temos no Nordeste, e segundo semestre tem campeonato sul-americano, tem Grand Prix aqui na Argentina também. Então, assim, tem várias competições esse ano, mas é mais na América Latina que nós vamos ficar. Esse ano nós não vamos para o Mundial. Não, tá, então tá. Eu perguntei do Tupã, mas você também está competindo. Tá? Continua competindo. Mas Continuo competindo. Ah, tá. Eu pensei que você já... O Tupã está bem, ele está bem, ele está, assim, disposto a voltar com tudo. Mas como nesse primeiro semestre as competições são assim, Nordeste e tal, nós estamos escolhendo ainda quais as provas que quais os campeonatos que nós vamos. Tá, mas está tudo... É importante explicar, porque o Tupã, ele participa de provas da categoria dele. Qual que é a categoria dele, Zenaide? Olha, até outubro é 75 a 80. Nossa, o Tupã está com quantos anos já? 79. Quanto? 79. Nossa, eu jurava que o Tupã estava com 70, 71, mas que beleza, hein? Não parece. Beleza. Mas bacana. Ô, Zenaide, agora falando dessas provas aí, né? As dificuldades para conseguir recursos, né? Para ir para essas provas aí, né? Tem que falar sobre isso, né? De repente tem alguém que esteja nos Precisamos falar sobre isso, né, De Paula? Essa é uma situação que você enfrenta no museu, que eu enfrento no atletismo e outros atletas enfrentam nas modalidades, né? Na verdade, a gente coloca assim, que o empresário maringaense, ele não se abre para ajudar os esportes. Ele fica meio restrito, ele ajuda um pouquinho o amigo, ou ele pensa muito grande, ele quer ajudar uma turma que vá
vamos dizer, dar um pouco mais de retorno na mídia, você entendeu? Então, nós, atletas, que nós, é difícil para a gente, como a gente fala, de sair tirando bonezinho e passando bonezinho, né? É difícil. Nós já tentamos levar os nossos currículos para vários empresários em Maringá, currículo esportivo, né? Para vários empresários, empresas em Maringá, mas, na verdade, a aceitabilidade não é tão boa, infelizmente. Mas eu ainda aposto que nós vamos ainda ver muitos empresários engajados no esporte, porque o retorno para ele, para o seu funcionário, para o filho do seu funcionário, é maravilhoso. Veja bem, todas essas empresas que nós temos de saúde, não poderia uma dessas empresas estar fazendo com atletas essas propagandas todas, mostrando a longevidade da pessoa com base no esporte, né? Então, nós temos, assim, várias ideias, só que a receptividade de estar levando, ela é muito baixa. Entendo. Aí está aí o recado da Zenaide, um recado que ela está pedindo o apoio para os empresários da cidade de Maringá, e o retorno ele é garantido no sentido de que você associando a sua marca a um atleta, né, um atleta igual Zenaide e a Tupã, que são pessoas pioneiras da cidade de Maringá, que levam o nome da cidade de Maringá, não só aqui no Brasil, mas para o mundo também, seria muito importante. Então, se você assistindo aqui tem interesse, fale comigo que eu já encaminho você para a Zenaide, para o Tupã, porque eles merecem. Eles fazem do esporte, né, é a vida deles, né? Então, seria muito bacana se os empresários pensassem nesse aspecto. Eu tenho que falar, agradecer, a gente consegue se manter, Zenaide, graças ao apoio da Dispec do Brasil, do Francos Canção, né, que é o grupo GT Foods, e também do pessoal da TCC, né, que agora é Penha, né? Então, a gente tem que agradecer o Roberto Giacomelli, o Cilinho, o Eliseu Pasquale. Todas as vezes que eu falo em patrocínio, eu tenho que agradecer esses 3 patrocinadores, que mantém a gente aqui, que possibilita que a gente faça esse trabalho de preservação da memória, de resgate da história. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou resgatando a história de uma atleta maringaense, de uma menina que se tornou uma campeã em Maringá, uma campeã no Brasil, campeã sul-americana. Então, o Museu Esportivo ele tem esse objetivo, né, da gente trazer essas pessoas, uma menina igual a Zenaide, assim, uma atleta, a gente tem sempre que estar falando dela, e tantas outras atletas de Maringá, tantos rapazes aí, tantas moças que estão aí batalhando, e tantos que já pararam, que estão aposentados, mas que construíram uma história maravilhosa. E é para isso que existe o Museu Esportivo de Maringá, né, Zenaide? Com certeza, De Paula. E eu quero parabenizar você, o museu, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho de formiguinha, mas que tenho certeza que o formigueiro está, assim, cheio de coisas boas. Graças a Deus. Porque, assim, toda vez que a gente vê uma das suas entrevistas, reportagem, os amigos que já foram para o andar de cima, toda vez a gente se remete lá atrás, tudo que nós passamos, a história dessas pessoas, a história de Maringá, a contribuição que nós sempre demos a Maringá e ao Brasil, o retorno disso para as nossas famílias, assim, como a gente pode estar ajudando cada vez mais os atletas que estão chegando,
A minha neta ama ir na pista de atletismo, ela adora, está fazendo natação, ela liga e fala, vovó, vem ver eu nadando. Vovó, hoje eu vou lá na pista de atletismo. Vovô, ó, corre comigo. Você entendeu? Então, é isso que nós queremos. Nós queremos incentivar a todas as pessoas, homens, mulheres, que gostam de esporte, para vir, junte-se a nós. Nós temos, assim, muitas coisas boas para mostrar, muita coisa para fazer, muita viagem para desestressar, porque o esporte também, ele desestressa. Não é só a cobrança de medalha recorde, não. É desestressar. Nós vamos ver os nossos amigos, né? Então, tem muita coisa boa no esporte que todos podem ver. E nós precisamos, sim, de muita gente, por quê? Muito apoio. Muito apoio. E outra, nós fazemos parte de uma associação, Associação Paranaense de Atletismo Master. A APRAM, como nós chamamos, a APRAM, ela tem o seu diretor, Alcides Francisco da Silva. O nosso vice é o Israel de Mello. Os 2 campeões mundiais, os 2 estão como diretores ajudando a levar o esporte para todo lugar e para todas as pessoas, né? Então, assim, é organizado, nós estamos nos organizando porque as pessoas acham também que, é muito difícil, é muito caro. Não é. Gente, se você tem um tênis, se você tem um shorts ou uma calça, uma camiseta, você pode fazer o atletismo. Não precisa de nada caro, não precisa nada de moda. É só a boa vontade de vocês estarem treinando, fazendo aquilo que gosta, fazer com amor, que sempre vai dar certo. Fazendo com amor, sempre vai dar certo. Tá certo. Ô, Zenaide, a gente vai ficando por aqui, mas eu queria que você falasse o nome das tuas filhas, que você não falou, e o nome da tua neta, da tua netinha. Eu preciso saber o nome delas. Fala para mim. As minhas filhas é Patrícia Cristina. Patrícia Cristina. A Priscila Regina, é a outra minha filha. E a minha neta é a Lara Betina. Olha, até rimou, né? Verdade. Mas então tá, eu falei com a esposa do Tupã, com a mãe da Patrícia e a mãe da Priscila e a avó da Lara Betina. Acertei? Acertou tudo. Zenaide, muito Você obrigado. É muito inteligente, meu caro. Que isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um abração para o Tupã, para tuas filhas, para tua neta, e que você continue nesse trabalho bacana, continue competindo, e que você fique curado logo da sua mão para poder participar das competições, tá? E que tudo de bom aconteça na sua vida, e espero que você continue sendo parceira do Museu Esportivo, sempre acompanhando a gente aqui. Eu fico muito agradecido, viu? Porque graças aos atletas é que a gente consegue fazer esse trabalho para divulgar, né? A gente precisa muito do apoio dos atletas, dos esportistas de um modo geral. E você está aqui no nosso time aqui, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Eu que agradeço. É sempre um prazer muito, muito grande estar com você, elucidando alguma coisa que você queira, colaborando com todas as coisas que você precisar, a gente está aí. Já estou divulgando o museu para todos os amigos, até fora de Maringá, já mandei para todo mundo. Gente, vamos fazer parte do museu. Legal. O museu é nosso, né? E o detalhe é que tem o Instagram Museu Esportivo de Maringá, Facebook Museu Esportivo de Maringá e YouTube Museu Esportivo de Maringá. Então não tem como, Museu Esportivo de Maringá. Tá bom? Um abraço. Tá bom, muito obrigada, De Paula. Fica com Deus. Com Deus também. Deus abençoe. Que legal. Falei com a Zenaide Soares da Silva, a esposa do Tupã.
e que é uma atleta que tem uma história maravilhosa, né? E ouvindo ela contar essas histórias, aí não tem como a gente não se emocionar também, né? Quando ela fala da Vila 7, eu me lembro muito da Vila 7, que eu morei com a minha avó Maria, meu avô Jacinto, e também estudei no Gastão Vidigal, estudei na UEM, e passei muito ali pela Colombo, então tem uma relação íntima também com aquela região ali. Então, foi muito bacana conversar com a Zenaide, e a gente volta logo falando mais de Chico Neto, falando mais de Willie Davis, falando mais de Maringá, falando mais de esporte, falando mais da vida. Um abraço. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo.